Os insurgentes do local se reuniram em volta de um corpo. No chão estava um deles, morto e branco como um fantasma. Quando eles fizeram uma análise, eles esperavam encontrar algum ferimento de bala. Ao invés disso, uma inspeção mais detalhada mostrou que ele tinha 2 pequenas perfurações no pescoço. Durante a noite, algo o pegou, cravou suas presas com dentes pontiagudos e drenou cada grama do sangue dele. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E primeiro eu preciso falar pra vocês, que vocês podem falar o que vocês quiserem de mim hoje. Eu tô cansada, eu tô rouca, eu tô com o delineado provavelmente torto, porque eu tô realmente muito cansada. Ontem, que é o ontem de eu estar gravando esse vídeo, eu fui em um dos melhores festivais da minha vida, com muitas músicas emos e muitas bandas que eu gosto, e hoje eu tô, tipo assim, existindo só. Mas eu precisava adiantar esse vídeo porque amanhã vai rolar uma coisa muito legal, que eu vou fazer um vlog pra vocês. Então estou aqui pra contar essa história, até porque eu escolhi uma história que muito me interessa, pra eu não dormir no meio. E falando em história que me interessa, vocês não leram o título errado. Essa história realmente aconteceu, então sem mais enrolação, bora pra história. Vocês sabem que com o fim da Segunda Guerra Mundial, logo os Estados Unidos e a União Soviética entraram no que ficou conhecido como a Guerra Fria. A gente tinha os Estados Unidos e os aliados em um extremo, depois a gente tinha a União Soviética como um segundo mundo, e depois a gente tinha o terceiro mundo, que eram os estados pós-coloniais. E nas Filipinas, não muito diferente de outros países, também houveram essas lutas. Os filipinos foram muito atacados pelos japoneses durante a Segunda Guerra, e era uma luta muito intensa. Os filipinos chegavam até a roubar as mulheres e as crianças dos japoneses. Durante esse período, se formou um grupo rebelde chamado Huk Balahap. Era um grupo anti-japonês, eles ficaram conhecidos como Huks. Depois da Segunda Guerra, esse grupo foi reformulado para agora lutar contra o governo central das Filipinas. No começo, os Huks eram formados por pequenos fazendeiros e pessoas que estavam querendo lutar pelos seus próprios direitos. Só que esse grupo também preocupava a inteligência dos Estados Unidos. De acordo com os americanos, esse grupo tinha raízes comunistas. E como a gente tinha a Guerra Fria e a gente tinha a Rússia, eles viam isso como uma ameaça para eles. Apesar desse grupo ter alguma relação com a União Soviética, como eu falei para vocês, no começo a maioria era de fazendeiros que estavam sendo roubados e estavam querendo os direitos de volta. Eles também queriam criar um país mais industrial e mais autossuficiente. E eles opunham-se cada vez mais à presença militar e comercial dos Estados Unidos lá. Apesar deles terem começado como um grupo mais pacífico a partir de 1949, eles meio que usavam a rebelião para se safar dos roubos e dos assassinatos que eles estavam cometendo. Então eles ficaram mais violentos. E é claro que os Estados Unidos não tinham interesse em deixar essa insurreição dos Huks ir para frente, apesar deles terem lutado do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial. Foi aí que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos decidiu se envolver, e ainda era bem o começo dessa agência. A gente tinha um oficial chamado Edward Lansdale, que ele trabalhou como precursor da CIA. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhava no escritório de serviços estratégicos. E aí ele foi enviado para trabalhar nas Filipinas pelo Pentágono. Ele foi um dos fundadores da CIA, inclusive. E aí assim que ele foi enviado para as Filipinas e chegou lá, ele começou a ter conversas com os líderes para eles descobrirem como eles poderiam acabar com a rebelião dos Huks. O plano não era só para combater eles, mas também para impedir que outros filipinos se juntassem a eles. Só que o Edward ficou muito famoso por ter táticas psicológicas e de manipulação da mente. Ele acreditava que a melhor forma de atacar era fazer as crenças daquelas pessoas se virarem contra elas. Então, primeiro, ele começou a pesquisar muito sobre a cultura local e entender o que eles acreditavam. O povo filipino, assim como o de diversos países diferentes, tem uma cultura muito forte e tem superstições, lendas e mitos, assim como a gente tem o folclore aqui no Brasil. E aí o Edward decidiu usar dessas superstições. É claro que para isso ele também tinha vários oficiais disfarçados no meio da população. Em primeiro lugar, o que ele decidiu fazer foi colocar vários aviões passando em cima das aldeias das Filipinas com mensagens transmitidas nas línguas deles. Nessas mensagens, eles prometiam que uma maldição ia cair em cima de qualquer pessoa que abrigasse um dos Huks na casa deles. E o bizarro é que
que isso funcionou? Muitas pessoas da comunidade entregavam os Hooks que eles estavam abrigando com esse medo. Só que ele sabia que tinham outras casas que também estavam abrigando os rebeldes e que não estavam cedendo. Ele sabia exatamente qual casa tinha alguém ali e ele precisava aumentar essa manipulação. Alguns aldeões acordavam e quando eles saíam do lado de fora da casa deles, eles percebiam que a casa estava inteirinha pichada com desenhos de olhos. Então imagina você acordar um dia de manhã, nos dias anteriores você já estava ouvindo um avião falando na sua língua sobre maldições que poderiam cair sobre você e sobre a sua família, e aí quando você sai de casa, você vê que tem vários olhos pintados na sua casa. Esses olhos significavam, é claro, que eles estavam sendo observados e que eles poderiam enfrentar a morte caso eles estivessem cooperando com os Hooks. Agora, tinham mais casas entregando rebeldes, mas ainda não era o suficiente. Existe uma mitologia regional nas Filipinas que é de uma criatura chamada Aswang. Pra gente aqui, pra tentar explicar o que é essa criatura, a gente usa um vampiro, mas não é bem assim. Talvez seja um pouco pior. Ela é uma criatura do folclore filipino que pode assumir várias formas diferentes. Apesar de um aswang também retirar todo o sangue da vítima, ele também é conhecido por comer os órgãos dela e poder assumir a forma tanto de um porco quanto de um abutre. Ele teria uma língua bem comprida, então ele perfura a pessoa e aí ele consegue sugar os órgãos internos dela. O povo filipino temia muito os aswangs, tanto pela morte quanto também pela transmissão de doenças. Existe um registro de 1589 de um suposto padre espanhol que falou do ataque de um aswang. Eles acreditavam que era uma forma de demônio, e no relato ele diz algo mais ou menos assim. As distinções feitas entre os sacerdotes do diabo eram as seguintes. O oitavo eles chamaram de Oswang, que equivale a feiticeiro. Eles dizem que o viram voar e que ele assassinou homens e comeu sua carne. A forma humanoide vampírica de um aswang andaria pelos telhados das casas durante a noite e ele conseguiria passar a língua dele através do telhado para entrar na casa. Também acredita-se que eles atingem vítimas mais vulneráveis, principalmente mulheres grávidas e crianças. Então isso deixava os aldeões ainda mais em choque, porque eles tinham medo pelas famílias, pelos filhos. No passado, o aswang também era usado para justificar doenças misteriosas, abortos e até mesmo a morte. Então os povos mais antigos falavam que essas doenças eram espalhadas pelos aswang e aí chamavam xamãs para poder benzer aquela pessoa. Agora, voltando para nossa história, os aswangs se tornaram cruciais durante uma ação específica que o Edward queria fazer. Ele precisava que um grupo das forças filipinas fosse redirecionado de uma área para outra. Só que eles estavam com medo de ter uma instalação dos Hooks de cerca de 300 pessoas no local que eles precisavam ir. E aí seria um problema, porque as tropas iam se mudar para lá e iam ser dizimadas pelos Hooks. Então, primeiro, ele falou para os homens deles espalharem um boato de que talvez eles tivessem visto um aswang voando por ali durante a noite. Mas é claro que os simpatizantes dos americanos não podiam ter acesso direto aos Hooks. Então, esses simpatizantes iam ali para as aldeias, espalhavam a fofoca, e aí os aldeões começavam a ficar em choque e espalhavam para outras pessoas, e aí ia aumentando, como vocês bem sabem. O que ajudou foi que os aldeões tinham uma linha bem aberta de conversa com os combatentes. E aí o Edward foi monitorando essa fofoca. Ele foi vendo se estava crescendo, se estava dando certo, se mais pessoas estavam acreditando nisso, até que chegou a hora de agir. Os soldados dele rastrearam uma pequena missão que estava fazendo uma trilha nas montanhas. E aí eles agarraram o último membro dessa patrulha. Eles mataram ele escondido de forma que não parecesse nenhum ferimento do lado de fora, na parte externa do corpo, e depois eles fizeram 2 pequenas perfurações no pescoço dele. Agora, eles precisavam drenar o sangue daquele homem para parecer ainda mais provável que tinha sido um aswang. Então, eles penduraram ele de cabeça para baixo até que todo o sangue fosse drenado, e é claro que foi um processo super lento. Depois que o homem estava sem sangue e muito branco, ele foi abandonado no meio de uma outra trilha que essa mesma patrulha ia passar eventualmente. Quando os combatentes encontraram aquele corpo e o examinaram, encontrando aquelas 2 perfurações, eles começaram a falar entre si. Eles falaram, tá vendo? A gente ouviu aqueles boatos ali na aldeia, tem mesmo um aswang sobrevoando a região, a gente não tá seguro. Eles acabaram avisando o restante dos soldados que estavam ali na montanha e eles mudaram de lugar, assim como o Edward queria e como ele tinha previsto. Depois dessa missão com o aswang, o Edward continuou nas Filipinas.
Ele até ajudou a instalar um novo presidente que era mais simpatizante com as ideias dos Estados Unidos. É aquela coisa, né? Não é que ele ajudou a instaurar um presidente, era do interesse dos Estados Unidos e é claro que eles iam fazer de tudo para colocar ele ali no poder. Por falta de novos recrutas e de suprimentos, os Hooks acabaram se dissolvendo. E eu sei que essa história é muito difícil de acreditar, mas o Edward acabou escrevendo um livro que era uma autobiografia e ele afirma que ele fez isso mesmo. De acordo com ele, quando os Hooks voltaram para procurar o homem desaparecido e encontraram seu companheiro sem sangue, todos os membros da patrulha acreditaram que o Aswang o havia pegado e que um deles seria o próximo se permanecessem naquela colina. O Edward sempre teve muita confiança de que o plano dele deu certo, mas nunca ficou muito claro se os Hooks realmente acreditaram naquilo. E aí eu fico pensando, eu acho que as duas opções são muito terríveis. Mesmo que eles acreditassem que uma entidade sobrenatural semelhante a um vampiro tinha feito isso com um colega deles, eu imagino que eles devem ter ficado muito chocados de pensar que uma entidade sobrenatural existe mesmo e tinha feito aquilo com um colega deles. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ter só ficado horrorizados com a crueldade dos americanos. Imagina você lutar contra um grupo que tem a capacidade de matar um dos seus companheiros, drenar todo o sangue e encenar como se fosse o ataque de um vampiro. Foi uma forma muito cruel de deixar uma pessoa morrer. Então, talvez eles só tenham fugido daquela região para evitar o mesmo destino. O Edward deixou as Filipinas em 1954 e depois ele fez alguns trabalhos na Guerra do Vietnã. Ele faleceu em 1987 e ele foi aclamado como uma pessoa que fazia vários ataques contra a insurgência. Por mais bizarra que essa história possa parecer, existiram outros eventos durante guerras que foram tão bizarros quanto. Uma outra operação que aconteceu durante a Guerra do Vietnã foi a Operation Wandering Soul, e essa tem até o áudio que eu vou colocar para vocês ouvirem. A cultura vietnamita exige um enterro adequado para todo mundo que morrer. Caso isso não aconteça, a alma do falecido continuaria andando por aí, se tornando uma alma errante, que seria equivalente a um fantasma ou a um espírito. E a crença também diz que o morto tem que ser enterrado na sua terra natal. Caso a pessoa se torne uma alma, ela pode ser vista próxima do local onde ela morreu ou então perto do aniversário da morte dela. E aí os Estados Unidos também se aproveitaram dessas crenças, mas dessa vez para tentar fazer os vietnamitas saírem de seus esconderijos. Os americanos passaram semanas gravando sons misteriosos e vozes alteradas. Eles queriam simular outros soldados vietcongues mortos. Para ter mais autenticidade, eles levaram soldados sul-vietnamitas para fazer essas gravações. E aí, hoje a gente tem uma fita muito famosa chamada Ghost Tape Number 10, que seria a fita fantasma número 10. Eu vou fazer algumas considerações sobre ela e depois eu coloco um trechinho para vocês ouvirem. Primeiro, ela incluía uma música fúnebre budista e alguns sons misteriosos. Além disso, tinham vozes de garotinhas falando coisas como "Venha pra casa, papai!" E uma outra gravação de um soldado mais velho dizendo coisas como "Meu corpo se foi, estou morto, minha família, trágico, que trágico, meus amigos, voltem pra avisar que eu tô morto, eu tô no inferno, amigos, enquanto vocês ainda estão vivos, vão pra casa, meus amigos, antes que seja tarde demais." E agora, o começo dessa gravação até tem alguns sons mais assustadores, mas quando tem muitas vozes falando, que agora a gente sabe que é uma gravação. Mas dá pra ouvir a voz com um eco, bem coisa de filme, sabe? Eu imagino que pra aquela época também seja mais assustador, porque não tinha tantos avanços assim de filmes e essas coisas. Só que hoje, com certeza não funcionaria. Dá pra ver muito bem que era uma gravação, mas imagina você escondido no meio de uma floresta durante a noite, sabendo dessas lendas, tendo essas crenças, e aí você começa a ouvir uns sons bizarros e pessoas pedindo pra você sair dali e voltar pra casa. Sem contar o psicológico abalado que já tá com a guerra. Então, deve ter sido bem tenso, sim. E aí eles tocavam essas fitas em alto-falantes de helicópteros próximos de esconderijos dessas pessoas. Eles também usaram barcos patrulha subindo
subindo e descendo o rio e tocando essas mesmas fitas. Tinha até uma infantaria secreta que se infiltrava com os rebeldes e reproduzia as mesmas fitas. É claro que a maioria dessas operações acontecia à noite. Não se sabe se os Vietcongs sabiam que aquilo era uma gravação ou não, mas caso eles desconfiassem que não era, e aí eles atirassem em direção ao som, isso também revelaria a posição deles. A equipe do exército responsável por essa operação admitiu que os Vietcongs perceberam o que estava acontecendo, mas ainda assim eles insistem que a operação foi um sucesso. E é claro que eles não tinham nenhuma evidência para afirmar isso. Essa operação foi interrompida no começo dos anos 70. Um programa semelhante também foi usado no Congo. Essas gravações eram produzidas para simular deuses locais irados. Era uma forma de controle populacional para garantir que as pessoas não iam abandonar suas aldeias, mas a gente não tem evidências de que foi colocado em prática. E aí, para complementar a história do Vietnã, um aliado sul-vietnamita também espalhou que tinha um tigre atracando vários soldados. E aí eles acrescentaram um tigre nas gravações para deixar eles mais assustados ainda. Supostamente, 150 homens fugiram depois disso. Algumas pessoas alegam que todo esse estratagema teve origem na Segunda Guerra Mundial, nas gravações do Exército Fantasma. Essas gravações foram feitas para enganar os alemães, e era para eles pensarem que os aliados tinham muito mais tanques de guerra indo em direção a eles do que eles tinham mesmo. Bom, não sei vocês, eu acho muito louco pensar que essas coisas já aconteceram um dia, mas eu fico bem curiosa com essa história. Eu acho que quando a gente mexe com crenças, principalmente com pessoas que acreditam muito, isso com certeza tem um efeito psicológico. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então comentem aí e até a próxima.